cumprimenta a igreja com a paz do Salvador, né? Jesus Cristo. E a gente não pode perder nenhuma oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Buscando a presença dEle, porque aqui a gente vai ter um encontro com a presença dEle, porque Ele falou, né? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, no meio delas eu estou. Então a gente não pode perder nenhuma oportunidade, porque a gente não sabe a hora, o momento, como, de que forma Ele vai se revelar a nós, que a semente vai ser lançada no nosso coração. E a palavra que eu estou meditando, alguns dias estou meditando, sempre me incomodou essa palavra, né? Então, analisando situações que a gente vive, né, a gente vai ver a palavra que a gente vive. Eu sempre falo assim, que a palavra, ela é viva. O Espírito Santo vai revelar ela conforme as coisas acontecem na nossa vida, a gente vê coisas acontecerem, ele traz, a gente passa a pensar, né? E de repente vem aquela palavra na nossa mente. É a revelação da palavra. E ela é viva, por quê? Porque elas, de várias formas, ela se revela a nós de formas diferentes, para contextos diferentes também. Então ela se adapta, ela é adaptável, né? Quer dizer, ela é viva, que é a palavra de Jesus. A palavra que eu estou no meu coração é sobre quando ele se revela como o bom pastor. Ele entra na palavra de João 10, né? Ele revela que é o bom pastor, ele veio pelas ovelhas, né? Veio por nós. Hoje somos as ovelhas de Cristo que encaixamos, que ouvimos a voz dele, porque ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós ouvimos, é porque nós somos ovelhas dele. Por isso nós estamos aqui, porque nós ouvimos a voz dele. Isso não vem dele também, ele fala que vem do Pai. Porque ninguém vai a ele se o Pai não der. Então a gente pode pegar muito mais profundo e muito maior do que a gente possa imaginar, né? A obra que ele faz. O Espírito Santo está sempre conosco, ele é a pessoa de Deus que está conosco hoje, né? Que nos convence, que nos mostra, que nos revela a palavra, né? E a gente tem que prestar atenção e analisar e ter, na verdade, essa intimidade que a gente tem com Deus, né? Tem o Espírito Santo, nos ajuda nesse momento, nesse funcionamento. A palavra que está me chamando a atenção, ele fala aqui, João 10, quando ele começa a se revelar como o bom pastor, 10:14. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu sou o bom pastor. Ele veio, ele se revela que ele veio para nós, né, para as ovelhas perdidas, né? E as ovelhas dele, que é escolhida pelo Pai, que o Pai dá a ele, ouvem a voz dele. Ele fala que as ovelhas conhecem a ela e ele, por elas, é conhecido. No 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, ele está se revelando como bom pastor, que ele ia dar a sua vida por nós, que hoje ouvimos a palavra dele. Está até lá em Isaías agora há pouco, que Deus fez desde o início. Ele conhece o início, né? Já anuncia o fim. Então está tudo já escrito e já tem tudo, como se diz, né? Fica até imaginando assim, naquele livro de tempo, né? Que Deus já conhece, Deus é o dono do tempo, né? Ele já conhece, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Então ele sabe tudo o que vai acontecer, tudo que está previsto. As pessoas que vão ser salvas, as pessoas que vão ouvir a voz dele, que vão dar atenção para ele, que serão as ovelhas dele, né? Então ele sabe. Aí no 15 ele fala assim, assim como o Pai me conhece, a mim, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso aqui é muito profundo, né? Ele fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aí, mas o que me chamou a atenção é essa aqui, no 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, ele devia estar ali no meio de uma turma, né? Vamos supor, uma igreja, uma sinagoga, não sei onde ele está, porque não revela aqui. Outras ovelhas não vão deixar aprisco. Também me convém agregar a estas, que elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Até aqui, quero falar. As pessoas, no geral, elas têm, assim, somente as pessoas, os crentes católicos, as pessoas que servem a Deus, de achar que elas conhecem a verdade, que elas estão salvas, e elas juntam outras pessoas que vivem uma vida diferente, ou têm uma visão diferente, que não são de Deus. Mas Jesus revelou que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, elas não são desse entendimento. Mas eu convém que eu alcance essas vidas, que alcance essas pessoas. Lição para mim, eu tive essa lição. Nós não podemos julgar as pessoas pela crença que elas têm, por aquilo que ela manifesta, que foi aquilo que ela conheceu. Analisando sobre a palavra de Deus, ele fala assim que ele conhece o nosso coração.
E Ele nos julga pela sinceridade do nosso coração. A gente vai analisar situações e vendo, tem muitas pessoas, até grandes pregadores, inteligentes, mestres da palavra, mas são arrogantes, são soberbos, acham que são as tais, né? E às vezes até julgam, e aquele pequenininho, né, que não tem cultura nenhuma, que até pisar essa pessoa. Mas ele fala aqui que ele conhece o coração. Ele fala em outra passagem aqui também, né? Esse povo que está aqui, ó, que está me honrando com os lábios, você está honrando com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, eu e você não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas acreditam ou creem, pela fé que elas estão cultuando. Porque, na verdade, Jesus olha o coração, olha a intenção do coração, a sinceridade do coração. Nós não sabemos, nós não podemos julgar. Até porque um dia, nós mesmos andávamos perdidos, esgarrados, né? O amor de Deus nos alcançou. Nós ouvimos a voz do bom pastor, por isso nós estamos aqui. E ele fala que convém que essas pessoas que não conhecem, que são ovelhas dele também, que ouvirão a voz dele. Como é que elas ouvirão a voz dele? Através da minha pessoa e da sua pessoa, mas não julgando as tais, se colocando como elas, né? Eu estava pensando na situação de Jesus. Jesus andava no meio de pecadores, ele andava no meio de pessoas de classe inferior, né, que hoje as pessoas julgam e deixam de lado, porque esse é o alvo. E essas pessoas têm o coração mais propenso a receber a presença, a receber Ele, porque são pessoas sofridas, que já sofreram na vida, então elas têm esse coração mais quebrantável do que as pessoas arrogantes, soberbas, que sabem de tudo, entendem de tudo, que acham que são as tais. Então, meditando essa palavra, eu e você não podemos julgar. Não podemos julgar que esse vai ser salvo, aquele vai ser salvo, esse já está perdido, porque a gente não sabe o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. A gente não conhece o coração das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão no erro, eu digo isso por experiência própria, mas ela não quer sair. Ela está levando uma vida errada, mas ela quer sair daquela vida. Às vezes ela tem força para sair, igual a Silvana sempre fala, né? Ele precisa orar para essas pessoas receber força para poder vir e buscar e se entregar ao Evangelho, né? Então, a lição para mim e a lição para você. Nós temos que olhar para as pessoas com amor que Cristo nos amou. Porque Ele fala que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu, espontaneamente, dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o amor que Ele teve. Eu até ouvi uma pregação ontem, meu marido colocou uma pregação, que o pastor fala, tem 3 filhas. Eu não daria nenhuma das minhas filhas para morrer pelo pecado da humanidade. Mas Deus pegou seu único filho e deu para morrer por nós. Só que Jesus não faria isso se Ele mesmo não quisesse. Então Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor. Então, porque às vezes nós seres humanos, às vezes somos tão arrogantes, soberbos, né? Que julgamos que aquela pessoa merece e aquela pessoa não merece. Aquela pessoa é digna, aquela outra pessoa não é digna. Julgamos as pessoas pela aparência. Não olhamos para o fundo do coração, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Eu não conheço, você conhece. Nós temos que estar diante de nós. Então, qual é a nossa função como cristão aqui? Muitas vezes é dar a nossa vida também para essas pessoas. Não na forma assim, literal, né? Morrer para essa pessoa. Mas às vezes uma oração, às vezes uma palavra. Eu estava vendo um vídeo também esses dias aí, as pessoas assim, mendigos, né? Que às vezes elas só querem um abraço, porque ninguém olha para elas, ninguém dá valor a elas. E às vezes acaba uma pessoa enxerga ela. E muitas vezes a gente passa e não enxerga. Nós mesmos que somos de Deus, às vezes nós somos um pouco arrogantes, nós somos um pouco soberbos. Achamos que nós estamos bem, Deus tem nos abençoado, as bênçãos que vão recair sobre a nossa vida, nós estamos bem, ignoramos o coitadinho que está lá, né? Está lascado. Mas Jesus veio para essas pessoas. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para os pecadores e não para os salvos. Nós temos que olhar a obra redentora dele e se a gente está se encaixando, está se enquadrando nessa obra. Mas na finalidade minha aqui, sua, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não são desse entendimento, não são dessa cultura, mas são minhas ovelhas. Então a gente não pode julgar, a gente tem que se colocar na mão de Deus para poder estender a mão quando necessário, para poder dar a vida quando necessário, fazer alguma coisa quando necessário, né? Porque a obra que ele fez, até o padre hoje está falando, delegou os 70, que voltaram lá, sobre a ordem de Jesus, né? Tudo se sujeitava. Essa ordem de Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre o mandamento de Jesus, e
nós muitas vezes ignoramos o mandamento de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que ouvir será salvo, mas aquele que não ouvir já está condenado. Muitas vezes nós ignoramos, nós passamos por cima e não fazemos aquilo que nós temos que fazer, uma obra, um trabalho que foi dado a mim e foi dado a você, que é anunciar a palavra, anunciar o evangelho, porque a palavra, igual eu falei agora no início aqui, muitas vezes, de várias formas diferentes, ela se revela a nós. O Espírito Santo está conosco, nós sabemos que temos Ele, que é o nosso amigo, o nosso ajudador, e ela está sempre se revelando. Nós conhecemos, nós temos essa semente em nós, nós temos o Espírito Santo que nos revela, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós não sabemos qual palavra vai atingir essa pessoa, a semente que nós vamos lançar, que Deus vai lançar através de nós, nós somos meros instrumentos, nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós estamos aqui por uma obra dele, estava lendo até Isaías lá. Eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, eu posso, é Deus. Então a gente às vezes se julga assim, foi eu que escolhi, foi eu que decidi. Não, é obra de Deus, é permissão de Deus, é propósito de Deus. Então vamos procurar viver o propósito dele, mas sem olhar para as pessoas, julgando que elas são, que elas não são, que elas podem, que elas não podem. Quem sabe isso é só Deus. O que nós vamos fazer? Apenas fazer a obra, espalhar o amor, porque Jesus é amor. Ele deu sua vida por mim, deu sua vida por você, e todo aquele que crê e receber, esse será salvo. Às vezes a pessoa tem o coração quebrantado e ela está pronta para receber, só precisa de uma pessoa para estender a mão e ajudar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a igreja que ouve essa palavra, e principalmente a oportunidade que ele dá todo dia de estar na presença dele, de ouvir dele, aprender dele, e que eu possa ter a sensibilidade de me colocar nas mãos dele para continuar a obra que ele começou desde o início. Amém? Amém? Glória a Deus.